Eu quero te convidar a abrir a palavra do nosso Pai no segundo livro do Crônicas, capítulo 7. Nós leremos a partir do versículo 12. Segundo Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12. Está escrito assim: E o Senhor apareceu a ele de noite, a Salomão, e disse: Ouvi sua oração, e escolhi esse lugar para mim, como um templo para os sacrifícios. Se eu fechar os céus e não houver mais chuva, ou se eu mandar gafanhotos devorarem o país, ou sobre o povo enviar uma grande praga, se eu fizer tudo isso, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações que forem feitas nesse lugar. Irmãos, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens sobre o poder da oração. A oração é a arma mais poderosa que nós, discípulos de Jesus, temos na nossa vida. Só que aquilo que no primeiro momento parece simples, a ação de orar, ela vai se mostrando desafiadora. Desafiadora porque nós vivemos uma vida tão corrida, nós temos tantos afazeres. Desafiadora porque muitas vezes nós oramos e a impressão que dá é que Deus está indiferente. Muitas vezes nós buscamos, choramos. Muitas vezes nós, de todas as formas, buscamos pelo menos ouvir o sim ou não de Deus. Buscamos pelo menos sentir que Ele está ouvendo aquilo que nós estamos passando. E muitas vezes parece que Deus não está fazendo nada. Muitas vezes parece que Deus não está nem aí, indiferente. Parece que Deus está inerte, estacionado. E por mais que a gente chore, por mais que a gente clame, parece no primeiro momento que nada está acontecendo. Por isso a oração é tão desafiadora. Por isso todos os dias nós somos desafiados a persistir, a continuar clamando, a continuar chamando, a continuar acreditando. Porque o maior desafio da vida cristã é continuar crendo contra a esperança. Quando nós não conseguimos olhar e ver a possibilidade de uma mudança. Quando nós não sentimos, não tocamos, não ouvimos. Quando está tudo dando errado. É nesse momento que nós somos desafiados a persistir. E muitas vezes, quando esses cenários assolam a nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é nos desconectar de Deus em oração. Nós paramos de acreditar. E por mais que a gente tenha um pouco de dificuldade de falar sobre isso, e por mais que muitas vezes a gente nem aceite muito isso nas nossas vidas, mas na verdade é que um sentimento de incredulidade começa a tomar conta do nosso coração. Certa feita eu li um livro, Abandonados por Deus, do Dinesis de Souza. E dentro desse livro ele fala algo muito interessante, quando ele diz que a maioria das pessoas que hoje se autodeclaram ateus foi porque um dia sofreram uma decepção com o Senhor. Um dia buscaram respostas, um dia pediram que Deus intervisse com um milagre, mas Deus não fez. E automaticamente essas pessoas, elas criaram um sentimento dentro de si, de uma indiferença de Deus para aquilo que elas estavam vivendo. E nesse momento acontece uma ruptura. E eles agora param de acreditar em Deus. Porque eles basearam a relação com Deus, aquilo que eles queriam que Deus fizesse, Deus não fez. Irmãos, quantas vezes acontece a mesma coisa nas nossas vidas? Quantas vezes nós carregamos mágoas, frustrações
com Deus, porque nós pedimos tanto, nós acreditamos tanto, mas Deus não fez da forma que nós queríamos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro de Deus? Quem deu a ele alguma coisa para depois se sentir no privilégio de ser restituído? Porque os caminhos do Senhor são insondáveis. Os caminhos do Senhor são imagináveis. Os caminhos do Senhor fogem à lógica humana. E glória a Deus, irmãos, Ele não ouve tudo aquilo que nós pedimos. Glória a Deus, Ele não nos dá tudo aquilo que nós pedimos. Porque imagina se Deus te desse tudo que você pediu a vida toda. Imagina se Deus me desse tudo aquilo que eu pedi. Eu teria pessoas na minha vida que não eram para estar. Quem sabe nós estaríamos presos a um lugar. E nesse lugar, com a nossa visão limitada ao que nós estamos vivendo, nós deixaríamos de desfrutar tantas coisas que Deus faria através de um momento de dificuldade. Porque a maioria dos caminhos que Deus aponta para nós é quando nós já não temos mais para onde ir. É quando nós já não temos mais o que fazer. Quem sabe nós estaríamos vivendo coisas que nós reprovávamos, que nós não queríamos, mas Deus precisou fazer um rebuliço para a gente sair daquele lugar. E quando Deus tirou, mesmo a gente sabendo que aquele não era o lugar para nós, nós continuamos orando: Deus, me leva de volta. Quantos relacionamentos você orou, você chorou, traz essa pessoa de volta, Jesus. Eu não consigo viver sem ela. É o amor da minha vida. Mas Deus precisou romper essa relação para que você pudesse ter a família que você tem hoje, viver o extraordinário, ter os seus filhos. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que se Deus ouvisse todas as nossas orações, nós estaríamos vivendo um verdadeiro inferno. E o inferno é a ausência de Deus, porque nós continuaríamos guiando a nossa vida segundo aquilo que nós estamos vendo. Nós continuaríamos fazendo as coisas segundo aquilo que as nossas emoções determinam. Nós vemos o agora de uma forma muito limitada. E nós esquecemos que nós temos um Deus que está no passado, está no presente e está no futuro. O tempo é como uma vírgula diante dos seus olhos. E por mais que muitas vezes a gente não entenda, por mais que muitas vezes a gente não veja, por mais que algumas vezes a gente não consiga enxergar, Deus sempre está construindo algo. Deus está sempre fazendo alguma coisa, porque nós temos um Deus que nunca houve e nem haverá um Deus igual a Ele. Desde a eternidade, ainda não se viu, com o ouvido não se ouviu, sobre um Deus que trabalha em favor daqueles que nele. Então, se nós esperamos em Deus, como nós vamos querer que Ele faça segundo aquilo que nós queremos? Porque a nossa vontade e a vontade de Deus são totalmente distintas. É como água e óleo que não se misturam. E muitas vezes nós somos movidos a orar simplesmente para que Deus faça algo na nossa vida. Nós não temos uma vida de oração. Nós não temos uma vida de entrega. Nós oramos por situações que nossa mente determina para que a gente tenha um fim que nós desejamos. Nem sempre Deus vai fazer tudo o que a gente quer. E o capítulo 7 que eu li é a inauguração do templo. O templo ao Senhor. Aquele mesmo templo que foi sonhado pelo rei Davi. O homem segundo o coração de Deus, que estava no seu palácio de cedro, admirando tudo aquilo que Deus fez na vida dele, e de repente ele olha o tabernáculo, a tenda, e ele coloca no seu coração: eu vou fazer um palácio.
Eu vou fazer um templo, eu vou fazer um lugar para a habitação de Deus, porque eu moro nesse grande palácio. Mas Deus mora numa tenda. Ele vai até o profeta Natã, ele conta aquilo que está no seu coração, e Natã fala: olha, faça segundo o seu coração, Deus é contigo. Irmãos, Natã era um homem de Deus, mas naquele momento ele não estava sendo usado por Deus. Ele estava falando aquilo que Davi queria ouvir. E muitas vezes nós baseamos a nossa vida com Deus sobre palavras que pessoas falam. E muitas vezes as pessoas realmente são abençoadas, são pessoas de Deus, mas é bem possível que em algum momento elas falam aquilo que Deus não mandou elas falarem. Porque de noite Deus vai até Natã e questiona: quem mandou Davi construir alguma coisa? Quem deu ordem a ele para ele construir? Eu caminhei no deserto, eu caminhei no Egito numa tenda, e todas as vezes que o povo ia se mover, eles desmontavam aquela tenda e levavam para outro lugar. Eu nunca pedi o templo, eu nunca pedi para eles construírem alguma coisa para mim. Vai lá e fala para Davi que ele não vai construir. Mas a intenção de Davi não era boa. O que Davi queria fazer não era agradar o Senhor. Irmãos, quantas são as vezes que nós recebemos negativas de Deus? Quantas vezes, por mais que o que a gente queira fazer tenha uma boa intenção, Deus diz não. E nós nos aborrecemos, e nós ficamos chateados. Mas o homem segundo o coração de Deus, ele consegue nos ensinar muitas coisas, porque a relação dele com Deus era tão profunda, que mesmo quando Deus não fazia aquilo que estava no seu coração, ele não se prendia a um não. Ele não restringia a relação dele com Deus, aquilo que ele queria fazer e não pôde ser feito. Era muito além. E mesmo Davi recebendo a negativa, porque Natã fala: olha, você não vai fazer. Mas Deus se agradou do seu coração, Deus se agradou da sua intenção. Ele disse não para você, sabe por quê, Davi? As suas mãos, elas são mãos sujas de sangue. Mas o seu descendente, Salomão, ele vai construir esse lugar. Ele vai ser aquele que vai construir isso que você sonhou. E cara, eu imagino Davi imaginando: Deus pode dar a Salomão tudo aquilo que ele precisa. Porque assim, eu era um pastor de ovelhas, eu era alguém esquecido pelo meu próprio pai, eu era alguém desprezado pelos meus irmãos. Deus me tirou dos pastos e me colocou no trono. Se Deus fez isso pela minha vida, Ele vai fazer tudo o que for necessário para que Salomão construa um lugar perfeito para a sua habitação. Davi poderia naquele momento parar e falar: vou canalizar a minha força em outras coisas. Davi podia naquele momento resolver investir em outras situações. Mas Davi pensa: o meu filho é jovem, o meu filho, ele vai enfrentar muitos desafios para construir esse lugar. Então, mesmo que eu não esteja, mesmo que eu não faça parte no primeiro momento daquilo que Deus vai fazer através da vida dele, eu vou deixar a minha contribuição, eu vou fazer parte, eu vou me envolver com o que Deus vai fazer através da vida do meu filho. Ele então pega do tesouro do palácio, ele pega do seu tesouro particular uma grande quantidade de ouro, pratas, joias, utensílios, e ele resolve doar, ele resolve ofertar voluntariamente para a construção do templo. Ele chama todos os líderes das tribos de Israel, ele chama os príncipes, ele chama os sacerdotes, e ele dá a possibilidade de todo mundo ofertar, de todo mundo fazer parte.
Irmãos, isso é poderoso demais, porque todos nós estamos fazendo parte do que Deus está fazendo. Nós estamos ajudando Deus a construir um lugar que Ele já tem pronto, um lugar que Ele pode fazer sozinho, mas Ele nos dá a oportunidade de fazer parte. Pessoas vieram antes de nós. Estamos no ano de 2025. O Evangelho já passou por situações terríveis. Nossos irmãos já foram jogados em covas. Nossos irmãos já foram queimados vivos, cerrados ao meio, escalpelados, açoitados, já sofreram afogamento, insolação. E nós chegamos nesse tempo. E hoje nós estamos dando a nossa contribuição para que a próxima geração continue fazendo o que Jesus Cristo iniciou, para que as próximas gerações continuem ensinando aquilo que Jesus Cristo fez e aquilo que Jesus Cristo revelou para nós também. E foi isso que o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, resolveu fazer parte. Davi morre. Salomão então assume o trono. Salomão resolve dar continuidade e construir esse lugar. Esse lugar representaria a habitação de Deus no meio do povo. Esse é o desejo do coração de Deus, habitar no meio do seu povo, se relacionar com aquilo que Ele criou. Diferente dos outros deuses, o nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus próximo. É um Deus que busca de todas as formas ter tempos de qualidade com a gente. É um Deus que deseja que a nossa relação com Ele seja construída, independente daquilo que nós estamos vivendo, independente da decepção ou das perdas que nós tivemos. Porque a nossa vida cíclica, nós viveremos dias bons, nós viveremos dias maus. Passaremos por tempos de bonança, mas também passaremos por tempo de falta. Passaremos por tempos de alegria, mas passaremos por tempos de choro. E a nossa relação com Deus não pode ser balizada com aquilo que nós estamos vivendo no momento. A nossa relação com Deus tem que ser superior. Ela tem que ser acima de qualquer frustração. Ela tem que ser acima de qualquer possibilidade. Ela tem que ser sólida como uma pedra. Ela tem que ser poderosa como uma água que busca um caminho. Ela tem que ser profunda como uma raiz que sustenta uma grande árvore. Mas ela tem que ser doce como um fruto que é gerado a partir de uma semente. A nossa relação com Deus, ela tem que ser totalmente intencional. E a forma mais comum e extraordinária de nos relacionarmos com Deus é através da oração. É quando nós temos a capacidade de fechar os nossos olhos. E, irmãos, eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes eu estou ali com os olhos fechados, orando ao Senhor, e a gente vai sendo envolvido com aquela oração, quando de repente a gente sente que chegou em algum lugar, que nós entramos, quando a gente sente que nós tivemos acesso a um lugar em Deus, e ali tudo que está ao nosso redor perde o sentido. O único desejo do nosso coração é continuar ali, é continuar falando aquilo que está nos nossos corações, porque a grande dificuldade que nós temos em orar está relacionada simplesmente à falta do que nós falarmos com Ele. É como se nós estivéssemos sendo repetitivos. É como se nós estivéssemos sempre falando a mesma coisa. Isso revela para nós que não existe ainda uma relação que foi construída, porque o desejo do coração de Deus é que a gente sente com Ele em algum lugar e comece a conversar. E a conversa, ela vai perdurando e a gente vai falando diversos assuntos. Ontem nós tivemos a oportunidade de participar de um casamento. E ali naquele momento de alegria, eu estou vendo Vivi aqui, Lucas que subiu.
Muito tempo que a gente não senta para conversar e de repente, de uma forma informal, a gente se aproximou e começou a conversar. Muito tempo que a gente não tem o tempo junto. Mas a conversa, ela começou a buscar caminhos próprios. A gente entrava, conversava de uma situação, saía para outra. Porque existe uma intimidade, existe algo que foi gerado. E é isso que Deus deseja gerar em mim e em você. Não é aquilo que está saindo dos nossos lábios. É aquilo que está exalando do nosso coração. É quando nós temos a capacidade de olhar para Ele e falar o que nós estamos sentindo aqui dentro. Não aquilo que nós estamos precisando. Existem momentos também para isso. Mas a nossa relação com a oração não pode ser determinada só pelo que nós estamos precisando. A nossa relação com a oração, ela tem que ser uma relação tão intrínseca que a gente não tenha vergonha de tirar as nossas capas diante do nosso Pai. Que a gente não tenha vergonha de falar as nossas fraquezas. As orações mais poderosas são aquelas que de alguma forma exalam do nosso coração e não encontram barreiras, não se preocupam com julgamentos, porque Deus, Ele não está aqui para nos julgar. Deus, Ele está aqui para nos moldar, para que a gente seja aquilo que Ele deseja de nós. É quando a gente é com Deus aquilo que a gente não pode ser com as pessoas. Verdadeiro. No sentido de demonstrar as nossas fraquezas, debilidades, nossos medos. Cara, eu tenho um filhinho de 3 anos. E vez ou outra ele está fazendo alguma coisa e de repente ele corre com medo e me abraça. E quando ele está nos meus braços, ele se sente protegido, ele se sente guardado, ele se sente cuidado. É isso que Deus deseja fazer com a gente. É isso que Deus deseja fazer com você. É isso que Ele quer gerar dentro do seu coração. E chega o dia da grande inauguração do templo feito por Salomão. E eu imagino todo Israel voltado para aquilo que está acontecendo naquele lugar. No capítulo 4 de 2 Crônicas, vai falar sobre os utensílios que o rei Davi doou, que agora estão sendo levados para dentro daquele lugar. E a palavra vai dizer, a partir do capítulo 5, que todos os sacerdotes estavam reunidos. Todos os instrumentistas com os seus instrumentos. E de repente, eles começaram a tocar os símbolos. Eles começaram a rufar os tambores. E os levitas ali reunidos começaram a louvar. E eles louvavam: Ele é bom, Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Ele é bom, Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Quando de repente eles pegam a Arca da Aliança que estava no tabernáculo e resolvem levar para o Santíssimo Lugar. E toda a congregação louvando: Ele é bom, Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Quando a Arca da Aliança, que tipifica a presença de Deus, entra naquele lugar, aquele lugar é tomado por uma densa fumaça. Os sacerdotes já não podem mais se locomover, não podem mais fazer o seu trabalho. Aquele lugar é tomado pela glória de Deus. Aquele lugar é encharcado pela presença de Deus. E do lado de fora, um grande trovão vem em direção àquele lugar. Um terremoto acontece. Deus se manifestando de uma forma visível para o seu povo. A mesma experiência que o povo teve no Sinai, quando Deus se manifestou com trovões, com fogo no céu. Agora Israel está vivendo naquele lugar. E a palavra vai dizer que todo Israel viu a manifestação de Deus. E no mesmo momento se jogou no chão, ajoelhou e começou a orar: Ele é bom,
e o seu amor dura para sempre. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Esse é o nosso Deus. Salomão então pede a palavra ao rei, e ele faz uma oração ao Senhor. No capítulo 6, e depois eu quero te convidar a ler o capítulo 6 de Crônicas. E ele está ali orando, e de repente ele começa a pedir algumas coisas ao Senhor. E é interessante porque no primeiro momento da oração ele começa exaltando ao Senhor. Ele começa agradecendo porque estava se cumprindo nele aquilo que estava no coração do pai dele. Ele estava agradecendo porque não foi ele que sonhou, mas ele foi escolhido para concretizar uma obra que não era uma obra humana, porque não era um simples prédio, era um lugar que representava a presença de Deus no meio do povo. E ele faz a oração, e ele começa a fazer algumas petições ao Senhor também, quando ele diz: se o teu povo, Pai, for derrotado, porque pecou contra ti, se o seu povo for levado cativo para terras estrangeiras, Pai, se o seu povo pecar contra ti, e o Senhor fechar os céus, se não houver mais água, se não houver mais colheita, Pai, porque o seu povo pecou contra ti, Pai, se o seu povo pecar, e o Senhor enviar pestes, e o Senhor enviar enfermidades, se nós pecarmos contra ti, se nós nos arrependermos, eu quero te pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor ouça a nossa oração. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor faça com que a gente tenha a oportunidade de regressar para a terra que nos foi prometida, Deus. Pai, se o seu povo caminhar para distante, nos atraia para a sua presença novamente. Deus, se andarmos como errantes em terras estrangeiras, se nós nos perdermos nos caminhos, Pai, se nós formos machucados por líderes, por pastores, nos permita voltar, Pai. Deus, se nós nos decepcionarmos com pessoas que deviam nos proteger, nos guardar, nos dê a oportunidade de ressignificar. Salomão faz a oração, e logo depois ele sacrifica uma grande quantidade de animais. Mais de 100.000 ovelhas, 20 e poucos mil bois. E a presença do Senhor novamente desce e consome aquele holocausto. E o povo está maravilhado. O povo está agora impactado com o que Deus fez naquele lugar. E a festa acaba. O templo está inaugurado. Agora, cada um vai para sua casa, feliz, alegre com a experiência que tiveram naquele lugar. Salomão, já na sua casa à noite, dormindo, quando de repente, Deus resolve se manifestar para Salomão. E aí vem a parte do texto que nós lemos, quando Deus diz, ou melhor, quando Deus resolve responder aquilo que Salomão orou. Toda oração ela tem uma resposta. O nosso grande desafio é permanecer, porque normalmente a resposta não vem no momento que nós queremos. Irmãos, por diversas vezes eu fiz orações nesse lugar, enquanto eu entrava no meio dos louvores com pedidos de orações, que na verdade eu estava pedindo coisas para mim. Na verdade quem precisava era eu. Quantas foram as vezes que pessoas depois vinham aqui dar um testemunho daquilo que Deus fez na vida delas, e eu pensava, meu Deus, mas eu pedi isso e Deus não fez na minha vida. Quantas foram as vezes que eu pedi para Deus fazer e Deus não fez? E pessoas vinham e falavam, Deus fez na minha vida, eu quero agradecer, porque você foi um instrumento. E sabe qual é o meu maior desafio? É continuar acreditando que um dia Ele vai fazer na minha vida.
É continuar acreditando que por mais que não seja aquele momento, por mais que não seja na hora que eu quero, Ele vai fazer, porque Ele faz. Irmãos, normalmente quando Ele faz, é muito melhor do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Só que só alcança esse lugar aquele que for persistente em oração, aquele que tiver uma fé maior que as circunstâncias, aquele que acreditar e está realmente disposto a entregar o que for preciso para que Deus se manifeste de uma forma poderosa, a abrir mão, a rejeitar tudo aquilo que de alguma forma você sabe que desagrada o coração de Deus, mesmo que seja lícito. É quando eu tenho a capacidade de ofertar, de entregar, a mesma capacidade que o rei Davi teve, mesmo sem Deus pedir, é a gente entregar para Ele. Isso aqui eu gosto muito, Pai, isso aqui eu quero muito, mas eu te entrego, porque eu quero viver os seus sonhos, eu quero viver os seus projetos, eu quero viver os seus planos, eu quero viver aquilo que está no seu coração para a minha vida. E o que eu precisar tirar para que esse caminho ele aconteça, eu vou precisar, porque eu sei que o Senhor está segurando as minhas mãos e levando numa direção que, por mais que eu não entenda nesse momento, é o melhor lugar para eu estar, porque é o lugar de segurança, que é no centro da sua vontade. Deus então aparece e responde Salomão: olha, se eu fechar os céus e não houver mais chuva, se eu mandar pestes, se eu enviar gafanhotos e eles destruírem o país, aí ele fala, se o meu povo, perceba que ele coloca uma condição, uma condicionante, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, se aqueles que reconhecem quem eu sou, se aqueles que são reconhecidos pelo quanto eles têm de mim, se humilhar e orar, essa humilhação não é essa humilhação que a gente ouve por aí, onde eu me autoflagelo, onde eu me diminuo a ponto de não ser nada, uma falsa modéstia, onde nós buscamos ser reconhecidos pela forma que nós vestimos, pela forma que nós falamos. Não é isso. Essa humilhação está relacionada à humildade. Se o meu povo for humilde, ou seja, se o meu povo reconhecer o quanto eles precisam de mim, se o meu povo reconhecer o que eu posso fazer por eles, mesmo eles não merecendo, porque se existe um lugar que a humildade realmente ela toma conta da nossa vida, é quando nós recebemos algo que nós sabemos que não merecemos. E em Mateus 5, no capítulo 1 vai dizer, Mateus capítulo 5, versículo 1 vai dizer, bem-aventurados, felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se o meu povo for humilde, reconhecer quem eles são, reconhecer quem eu sou, se eles orarem, reconhecendo os seus maus caminhos, perceba, se eles se arrependerem daquilo que eles se tornaram, se eles buscarem a minha face, se eles se relacionarem comigo, perceba que são várias condicionantes. O grande problema é que muitas vezes nós fechamos os olhos, Pai, em nome de Jesus, eu quero isso, faça isso na minha vida, traz essa cura, traz essa transformação, eu quero, e eu acho que Deus tem que fazer, porque venderam para nós um Deus bonzinho, um gênio da lâmpada que faz tudo o que a gente quer, mas Deus caminha em meio aos seus princípios, Deus caminha em meio aos caminhos que Ele predeterminou na sua palavra. A gente lendo toda a Bíblia vai perceber que Deus não quebra os princípios que Ele estabeleceu. Tudo que Ele faz é dentro dos limites que Ele mesmo criou.
mesmo podendo fazer do jeito que ele quer, ele anda segundo os princípios estabelecidos por ele. Então, se esse povo se humilhar, se esse povo orar, buscar a minha face, ele promete, eu vou ouvir dos céus. Os céus não estarão fechados para o clamor desse povo. Os céus estarão atentos para aquilo que for falado. E ele promete, eu vou sarar a sua terra. Eu vou trazer cura para aquilo que eles estão vivendo. Eu vou trazer transformação para as realidades. Eu vou trazer restauração para aquilo que está quebrado. Eu vou fazer, porque os meus ouvidos estarão inclinados para esse lugar, e os meus olhos estarão nesse lugar. E aí, nesse momento, você pode pensar, mas pastor Glautinho, ele está falando de um lugar físico. Ele está falando de um lugar que está sendo inaugurado por Salomão. Esse templo que Salomão construiu, anos depois foi totalmente destruído. A Babilônia e todo o seu exército devastaram aquele lugar, roubaram os utensílios, queimaram tudo, destruíram suas portas, mataram os sacerdotes. Mas Salomão sabia que aquele lugar não seria suficiente para comportar a presença do Deus vivo. Por isso, em uma oração ele diz, eu sei que nem o céu dos céus, eles são suficientes para conter a sua presença, muito menos esse lugar, muito menos o lugar que eu criei. Isso aqui é uma tipificação, mas isso aqui é muito pequeno diante do que tu és. Naquele momento, para muitos, era difícil de entender, mas isso vai ser revelado em João, quando o apóstolo que deitava no ombro do Senhor, no capítulo 1 vai dizer, e o verbo se fez carne. Antes era um templo que nós precisávamos ir para orar, que nós precisávamos ir para buscar, até que em um determinado momento o verbo se fez carne e habitou entre nós. No grego, a palavra habitou significa tabernaculou. O tabernáculo de Deus desceu dos céus e veio à terra. E nós vimos a sua glória, a glória do primogênito de Deus. Atos, no capítulo 7, Estevão, no momento que está sendo apedrejado, ele olha os céus abertos e ele vê a glória ele vê os anjos de Deus descendo e subindo, e ele vê Jesus Cristo ao lado direito do Pai. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, e uma das acusações pelo qual ele foi apedrejado e morto foi porque ele virou para os sacerdotes e disse, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em lugares que nós construímos. Deus, ele resolveu habitar dentro de pessoas que ele mesmo construiu para ser sua habitação. Deus resolveu chamar pessoas errantes, pessoas que não tinham nada para oferecer, pessoas que eram descartadas por todos, desprezadas, e dizer, você é minha casa, você é minha morada. Jesus Cristo, ele veio à terra para mostrar para mim e para você
que é possível sermos casa. É possível nós sermos a morada do Espírito Santo de Deus. Se outrora ele se manifestava através de sacerdotes, se outrora ele se manifestava por meio dos profetas, se outrora ele fazia de modo onde poucas pessoas tinham acesso à sua presença, ele resolveu voluntariamente vir a essa terra e se revelar para mim e para você, para nos mostrar que nele nós podemos ser uma nova criatura. Nele nós podemos sonhar em sermos pessoas novas, porque todos os dias nós temos a possibilidade de entrar nesse lugar. E eu não estou falando em um lugar físico, eu estou falando em um lugar em Deus. E eu quero carinhosamente te convidar a fechar os seus olhos. Carinhosamente eu quero te convidar a ficar de pé. Uma das coisas mais cruéis que a religião criou foi que ela nos distanciou muito desse Deus. Ela apresentou para nós um Deus muito distante. Ela criou muitos ritos, levantou muitos muros. E aí a gente olha para Deus como alguém muito distante, como alguém punitivo, que está ali o tempo todo para nos julgar, que quer que a gente sofra, porque é através do sofrimento que a vontade dele vai vir para as nossas vidas. É como se em todo momento Deus quisesse que a gente o buscasse pela dor. E aí a gente se sente tão indigno, porque a gente pensa assim: pô, eu só vou até ele no momento que eu estou sofrendo muito. A religião criou uma separação entre homem e Deus. Mas Jesus Cristo, ele veio revelar esse Deus para nós. Jesus Cristo, ele veio trazer proximidade. E o mais incrível é que, mesmo tendo outro palácio feito por Zorobabel, feito por Herodes, mesmo os religiosos esperando o Messias de uma forma, Jesus Cristo, ele vem numa manjedoura. E quando ele inicia seu ministério, ele não chama esses religiosos para participarem de uma revolução. Ele chama as pessoas que estão à margem da sociedade. Ele chama os fracassados. Ele chama os cobradores de impostos. Ele chama aqueles que ninguém queria. Isso mostra para nós que ele não está procurando ninguém pronto. Porque muitas vezes nós acreditamos: quando eu estiver pronto, quando chegar o meu momento eu vou. Não. Ele quer que você venha do jeito que você está. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, no capítulo 4, olha quem vocês eram quando vocês foram chamados. Vocês não eram bem vistos para a sociedade. Vocês não eram pessoas de boa reputação. Vocês eram desprezíveis. E ele continua: mas Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Deus chama as coisas fracas para confundir as fortes. Cara, quem sabe nessa manhã você se encontra fraco. Quem sabe nessa manhã você se encontra desanimado. Você ouviu essa mensagem sobre oração e você pensa: eu sou essa pessoa, porque eu já não consigo mais orar. Eu já não consigo mais nem acreditar. Irmãos, uma oração sincera move o coração de Deus. Eu já contei aqui algumas vezes que em determinado momento da minha vida, depois de muito distante do caminho do Senhor, acreditando que eu nunca seria o que Deus tinha projetado para mim,
Eu me ajoelhei aos pés da minha cama e eu fiz uma oração. E eu falei: Senhor, eu nunca vou ser o que o Senhor espera de mim. Eu olhava para mim e eu falava: não tem como. Quem vai escolher um cara como eu? Marcado por escolhas erradas, por caminhos errantes. E eu olhava uma galera que estava dentro da igreja e eu pensava: vai ser sempre com eles. E eu falei: Deus, faz o seguinte, Pai, se for possível, me prepara e me leva. Só não permita que eu viva a eternidade sem o Senhor. Eu limitei o que Deus podia fazer, aquilo que eu acreditava. E eu estou aqui nessa manhã para dizer para você: é possível. Deus pode fazer muito além do que você pediu, pensou, imaginou. Não limita o que Deus tem para sua vida pelos que os seus olhos estão vendo. Não. Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pediu, pensou e imaginou. E, irmão, se Ele fez na minha vida, eu tenho certeza que Ele pode fazer na vida de pessoas aqui nessa manhã. Se Ele fez na minha história, eu acredito que Ele pode fazer na sua. E eu queria mais uma vez te convidar a fechar os seus olhos. E eu queria agora perguntar para você: você que está distante do caminho do Senhor, você que entende que essa mensagem é para você, você que olha para a sua vida e mesmo estando fisicamente nesse lugar, você sabe que você está longe. Se você é essa pessoa, eu queria que você erguesse as suas mãos onde você estiver, no seu lugar. Amém. Amém. Eu queria também saber se existe alguém aqui nessa manhã que deseja entregar os caminhos ao Senhor, reconhecer Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Alguém que está desviado, alguém que buscou caminhos próprios, mas nessa manhã resolve voltar. Eu queria que você erguesse muitas suas mãos também. Amém. Amém. Feche seus olhos, vamos orar por esses irmãos. Obrigado, Jesus, porque a salvação chegou nesse lugar nessa manhã. Pessoas ergueram as suas mãos reconhecendo que precisam voltar para um lugar. Não é um lugar físico, é um lugar espiritual no Senhor. Precisam novamente ser essa casa conhecida como casa de oração, essa casa que se relaciona com o Senhor, essa casa que deseja não apenas aquilo que é superficial, mas que deseja algo profundo, algo concreto na sua presença. Eu quero te pedir que nessa manhã o Senhor, com o seu amor avassalador, venha invadir o coração dessas pessoas, que elas possam se sentir impulsionadas, Pai, a viver o novo de Deus, a negar as distrações, a permanecer em meio às frustrações. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha pegar em cada mão agora, que o Senhor venha aquecer o coração, que o Senhor, Pai, venha e mostrar que por mais que essa caminhada muitas vezes seja difícil, por mais que muitas vezes situações nos aflijam, nós nunca estaremos sozinhos. Ah, Deus, fortalece aquele que já não consegue mais orar. Fortalece aquele, Pai, que já não tem mais muita coisa nem para falar para o Senhor. Que nessa manhã, o orvalho que desce da barba de Arão, o orvalho que desce, Pai, das campinas verdejantes do Jordão, invada a vida dessas pessoas e elas possam se sentir amadas, cuidadas, protegidas por aquele que é o Pai de todas as coisas, Jesus Cristo. Invada corações nessa manhã, faça tudo novo. Eu declaro os melhores dias da vida desses homens e mulheres. Eu declaro, Pai, a proteção dos céus sobre a vida deles. Eu declaro, Pai, que onde eles colocarem as mãos, haja prosperidade dos céus, proteção dos céus, porque hoje eles resolveram voluntariamente reconhecer Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, como o Senhor da sua vida. Nos leve em paz para os nossos lares, que nós possamos ter um domingo abençoado com a nossa família, que os nossos celeiros sejam sempre fartos,
que onde nós colocarmos as nossas mãos, haja prosperidade de Deus. Que onde nós colocarmos os nossos pés, a presença de Deus esteja conosco. E a sua paz, que excede todo entendimento, e a sua graça, que é melhor do que qualquer coisa, seja com todos que aguardam a volta de Cristo. E eu oro em nome de Jesus. Você que pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Vai em paz e viva os melhores dias da sua vida na presença do nosso Pai, porque Ele te ama muito.